Enquanto tantas pessoas acreditarem que estamos fazendo coisas terríveis, o monstro vai continuar acreditando que estamos fazendo coisas terríveis. Há poder nos símbolos, doutor. Os deuses antigos sabem disso. E os deuses antigos estão presos a isso. O Rei Escarlate não tem olhos para ver a brutalidade, não tem ouvidos para ouvir gritos, não tem nariz para cheirar o sangue, mas o Rei Escarlate pode sentir medo, e nós lhe demos o medo. Só o medo é tudo o que ele sempre exigiu. Os deuses antigos, às vezes também conhecidos como os deuses anciões inferiores, são uma facção do universo da Fundação SCP. Eles têm um papel importante em alguns contos e histórias cânones da Fundação. Uma nota importante é que, por causa do universo da Fundação SCP não ter um cânone oficial, os deuses antigos ficam muito soltos dentro dos mitos, mesmo eles tendo algumas ligações em alguns contos. Muitos deuses antigos, entre aspas, nasceram de uma entidade que representa uma espécie do nada. Por exemplo, o Rei Escarlate veio das águas profundas da escuridão abaixo e da escuridão acima. Pangloss e Saturnyr vieram de um grande nada, e Matol e Xiotla vieram da Mãe do Vazio. Eu já fiz um vídeo sobre o deus Xiotla, que vai estar aqui no card acima. Nesse vídeo eu conto sobre a história dele e eu falo um pouco mais sobre a Mãe do Vazio. Os deuses antigos foram inspirados nos famosos grandes antigos do H.P. Lovecraft, embora eles também sejam baseados em religiões, mitos e folclore. Os deuses antigos são divindades sobrenaturais e estão entre os seres mais poderosos do multiverso, na maioria das vezes além da compreensão dos humanos. Apesar de, ao contrário dos deuses do H.P. Lovecraft, no caso dos deuses do universo SCP, parece que a humanidade pode, pelo menos às vezes, resistir aos deuses antigos. Um exemplo disso é o SCP-2845, uma entidade que veio à Terra em um cometa e começou a causar muitos estragos. Mas com um grande esforço, a Fundação, com a ajuda da Coalizão Global Oculta e pelo menos outra organização oculta, conseguiu conter a criatura com um ritual de 6 passos. A atitude para com a humanidade também varia de divindade para divindade. Alguns parecem ter interesse em melhorar a humanidade, como o deus McHane, enquanto outros parecem ser indiferentes com a humanidade, no caso do SCP-3000, e outros querem conquistar ou destruir toda a vida que existe. Um belo exemplo disso é o Rei Escarlate. Os deuses antigos também têm alianças e conflitos entre si. McHane e Yaldabaoth parecem ser inimigos, enquanto muitos outros deuses menores, como Jesser ou o Rei Enforcado, servem aos deuses mais fortes, como o Rei Escarlate. Também muitos discutem que Yaldabaoth, por exemplo, é o tio do Rei Escarlate. Embora sejam alguns dos seres mais poderosos do multiverso, seu poder é aparentemente inferior ao do Pattern Screamers, que são até temidos por esses deuses. O Pattern Screamers é basicamente o SCP-3930, que eu já trouxe um vídeo sobre ele aqui no canal. O vídeo vai estar no card acima para quem quiser ver. Além disso, não está claro se o SCP-343, um ser que se acredita ser o deus abraâmico, tem ligação com os deuses antigos. Alguns deuses que ganhou o cargo de deuses antigos são o Rei Enforcado, Matol, o Rei Escarlate, McHane, Yaldabaoth, Xiotla, e assim segue, pois são aproximadamente 30 deuses. E não podemos esquecer das suas habilidades, que obviamente por serem deuses, são muitas, como poderes divinos, viagem dimensional, viagem espacial, capacidade de causar ou influenciar todas as formas de cataclismo que estão ao seu comando, pura imortalidade, influência cósmica, deformação da realidade, deformação do tempo e a deformação do espaço.